ter nos colocado para, estando no nosso lugar, nós possamos receber a bênção que Deus tem nos concedido. Louvo a Deus por ter feito a viagem que falei com os irmãos que ia viajar. Pedi que os irmãos ficassem orando por nós, pela nossa viagem a Santa Cruz, na Bolívia. E nós fomos na quarta-feira da outra semana que passou. E na próxima semana passada nós chegamos na sexta-feira. Tivemos ali um bom tempo, porque ficamos no serviço do Senhor. Chegamos na quinta-feira e na sexta-feira já foi o começo do trabalho. Sexta-feira foi a abertura da festa que aconteceu. E, irmãos, foi bênção, foi maravilha. Glorifico a Deus por ver Deus abençoar e ver o povo que está ansioso, aproximando, voltando para Deus, ouvindo a palavra do Senhor e crendo, dando aquele apreço à palavra de Deus. Na sexta-feira foram 17 almas que aceitaram Jesus. Foi num bairro onde é um trabalho novo, que está recentemente, depois do mês de maio que estive lá, já falei para os irmãos aqui. Nós fomos ao hospital, fui com o pastor João Lira e oramos para um jovem com meningite. Ele estava hospitalizado, isolado num quarto. Nós oramos por ele. Quando eu saí de lá e vim embora para cá, ele já estava em casa com a família. É ali que eu já falei algumas vezes, que os irmãos foram lá dirigir trabalho e o Senhor salvou algumas almas, 14 almas da primeira vez, mais 8 almas da segunda vez. E dali para cá surgiu, aconteceu um ponto de trabalho naquele bairro, e é o bairro Internacional, que chama o bairro. E agora o culto de abertura foi lá, onde 17 almas aceitaram Jesus como Salvador. No sábado foi na igreja, onde os irmãos estão congregando, um salão alugado, e ali os irmãos estavam reunidos, e nós estivemos ali, e o irmão Tiago, que é evangelista de Pontes de Lacerda, ele é o secretário de missão ali do Lacerda. Ele foi para dar assistência ao trabalho da festividade, e ele pregou na sexta, pregou no sábado à noite, e mais 16 almas do sábado à noite aceitaram Jesus como Salvador. E ele me encarregou de pregar no domingo de manhã. Domingo de manhã a gente trouxe uma palavra para a igreja no culto de missões, e mais 13 almas aceitaram Jesus também. Irmãos, foi bom, foi maravilhoso. A noite do domingo, culto de encerramento, ele pregou, encerrando o trabalho, mais 4 almas aceitaram Jesus. Os irmãos viram quantas almas foram? Quantas almas foram, irmãos? Alguém contou? 50 almas aceitaram Jesus. Irmãos, eu glorifico a Deus. Voltei muito feliz, voltei alegre, voltei contente, apesar de ver ou já ter falado aqui para os irmãos como estava o clima ali no momento em que eles estavam organizando, preparando para a festa. Os irmãos já sabem, os irmãos aqui são experientes, sabem que todas as vezes que nós estamos trabalhando, organizando, naquele corre, aquela fadiga toda, preparando para uma festa, acontece muita coisa, acontece muita luta. A gente sempre fala para os irmãos ter cuidado, porque vem coisa dando errado que ninguém pensava em dar errado. Vem tanta luta, vem tanta, parece que a perseguição vem uma atrás da outra, aquela fila, é aquilo que vem todo dia. Quanto mais hora, mais luta vem. E aí eu já sei, é prova, mas é bênção, é luta para tirar o povo do lugar certo. Mas permaneça
Fica firme na presença de Deus, que a bênção vem mesmo. É certa a vitória da parte do Senhor. Já estavam os irmãos lutando tanto com o trabalho. Lá é muito difícil. Se aqui a gente luta tanto, como os irmãos sabem, lá é tão pior, porque a falta de recurso é muito grande. Mas eles estavam ali pelejando, como nós falamos aqui tantas vezes. Pedimos oração para aquela criança, neta do pastor missionário irmão Lira. Pedimos oração para aquela criança de 1 mês de idade, que estava hospitalizada na UTI, e um clima tão difícil, e nós pedindo oração dos irmãos. Chegamos lá, ela estava na UTI ainda. Naqueles dias ela saiu, foi para um quarto, para uma outra clínica, mas já estava bem melhor, como aqui a gente já tinha também comunicado à igreja. E quando nós saímos de lá, agora irmãos, na quarta-feira, ela já saiu do hospital, já foi para casa, e já deixamos ela em casa. Eu tenho foto dela, porque fui no hospital visitar a mãe daquela criança. Pastor João Lira, ele sempre convida a gente para ir com ele, a gente vai. O irmão Tiago também estava, ele foi conosco. Nós fomos ao hospital, estivemos lá, tirei foto dela na mão da avó, da irmã Márcia. E na quarta-feira, porque eu ia sair de lá quarta para vir embora, no domingo eles anunciaram que eu ia pregar na quarta-feira também. Aí tive que ficar quarta-feira, mesmo querendo tanto vir embora, mas fiquei para pregar quarta-feira. Enquanto isso, deu também a bênção, que a criança saiu do hospital na manhã da quarta-feira, e à noite foi o culto de gratidão a Deus pela vitória que Deus deu, os irmãos, pela saúde daquela criança. E o médico disse, irmãos, que ela precisa ainda fazer a cirurgia do coração, mas eu creio realmente que o médico não vai fazer cirurgia naquela criança. E eu peço aos irmãos que orem, irmãos. Eles precisam ver o milagre acontecer na vida daquela criança, ou o milagre ser completo, porque o que já está acontecendo já é milagre. A última vez que o Cleverson levou aquela criança para o hospital, das vezes que ela dava crise, e os irmãos chegavam e jogavam aquela criança na mão do Cleverson, da Cláudia, e falava para ele: irmão Cleverson, pelo amor de Deus, faz alguma coisa por nós. Ele, sem saber o que fazer, pegava aquela criança, pelejava com os recursos que ele já tem experiência, e pelejava. Enquanto isso, mais de uma vez, ele saiu com ela num táxi, levando ao hospital, e ele fazendo os processos de fôlego nela. E enquanto ia, ela se jogou e relaxou. O braço já amoleceu. Ele olhou e falou: agora pronto, agora foi o final, não volta mais. E ele foi fazendo boca a boca na criança, de tantos em tantos segundos, que ele falou para mim, eu não sei mais quantos segundos ele fazia de espaço em espaço, tantos segundos. E ele foi com a criança daquele jeito mesmo. Quando chegou, entrando no hospital, aquela criança chorou, e o médico também já encontrou com eles e falou: essa criança não sai daqui hoje. Aí internou a criança, porque até aquela hora, tantas vezes que foi, ele não quis internar a criança. Também não era um local próprio, não era a clínica própria para a criança, mas ele internou a criança, onde ela ficou até nos dias que nós chegamos lá agora. Ela ficou internada, nos cuidados dos médicos, e por fim, irmãos, fez alguns exames que eu já falei aqui para os irmãos. Agora ela já saiu daquele hospital, foi para o outro. Do outro ela saiu, veio com a mãe para casa. Ela está toda ativa, bonitinha a criança, e muito feliz. A gente tem fotos dela, depois alguém pode até ver, e eu vou passar para os irmãos. E irmãos, e voltando ao trabalho da festa, irmãos, foi maravilhas, glória a Deus, foi muito bom.
E o trabalho a gente vê, foi um árduo trabalho. Como falei aqui para os irmãos, para as irmãs, a Cláudia se tornou uma costureira, fabricante de roupa, cortina, cortinou a igreja tudo, com bandô, está muito bonito, tem fotos no celular aqui, eu tenho umas 200 fotos aqui parece, nem sei quantas são. Irmãos, foi um serviço aperfeiçoado, é claro, ela pegou mais umas 2 irmãs que ajudaram ela, porque foram 100 e tantas crianças, eu não sei cento e quantas foram, mas foi mais de 100 crianças, olha irmãos, quase o tanto de nós tudo que estamos aqui agora, né? É claro que tem mais de 100 pessoas aqui, mas mais de 100 crianças uniformizadas, tudo equipada, o conjunto localizou, ficou ali, irmãos, participou. Irmãos, precisa ver como que foi abençoado. Mas não é só criança, jovens, um bom conjunto de jovens, um bom conjunto de irmãs do círculo de oração. Todos esses conjuntos uniformizados participaram, cada um no seu dia, foi glorificando o nome do Senhor. Foi maravilhoso, irmãos. Irmãos, é muita bênção, muitas maravilhas. Graças a Deus, eu voltei de lá contente, feliz mesmo. Olha, irmãos, e para mim essa distância daqui ali em Santa Cruz se tornou tão próximo, tão próximo. Quando Deus começa a abençoar, a coisa vai aproximando tanto da gente, fica tão próximo. A primeira vez que saía daqui para ir em Santa Cruz, eu pensava tanto, enquanto não cheguei lá, não acabou aquela distância, parecia que era lá no fim do mundo, do outro lado. Mas depois que fui a primeira vez, participei com os irmãos, olha, hoje para mim é tão perto ir a Santa Cruz, mesmo de ônibus, ali de São Matias para lá. Mas, irmãos, é muito bom a gente ir lá. Alguns irmãos daqui já foram, e sei que só eles não vão lá, toda vez que a gente vai, porque cada qual tem a sua obrigação, e não pode toda vez. E tem hora que a gente vai mesmo, como falei para os irmãos. Eu falei para os irmãos aqui, eu não ia, mas devido ao sacrifício que ele estava, e o apuro que ele estava passando, a gente sentiu a necessidade de ir estar com eles ali, dando aquela parcela nossa de apoio, porque nós todos sabemos que o campo lá é de Ponte da Serra, mas nós temos lá os meninos que estão daqui lá. O Cleverson é a segunda pessoa do pastor João Lira, a Cláudia é a liderança de tudo, do círculo de oração, dos jovens, das crianças, e tudo lá é a irmã Cláudia, e a casa dela é igual a nossa casa mesmo, parece que está vivendo aqui no Brasil. E lá em Santa Cruz, para ela resolver, tudo é tão fácil, mais do que eu resolvo as coisas aqui no Quarto Mar. Para ela resolver, é tão fácil, que para ela resolver lá, na outra terra onde ela está, é mais fácil do que eu resolver aqui em Quatro Marcos. É tão abençoado, irmãos, é uma coisa de Deus. E o irmão lá de Ponte da Serra, ele chamou, enquanto nós estávamos no hospital, ele me chamou com o pastor João Lira, ou seja, chamou o pastor João Lira e eu, né? Não me chamou e o pastor João Lira, não, chamou o pastor João Lira e eu fui acompanhando ele para ir almoçar com ele. Nós fomos almoçar com ele, ele admirando o trabalho da Cláudia, de trabalhar aquele tanto e fazer tudo aquilo, as cortinas, a organização do templo, das crianças, de todo o conjunto, como ela, maior parte, ela que fez, porque o que ela não fez, ela fez em convidar as irmãs para ajudar ela a fazer. Então, irmãos, tudo isso está glorificando o nome do Senhor naquele lugar, e para nós aqui é uma grande honra, é um grande prazer. Pastor Moisés, ele não pôde ir nesse congresso porque foi até São Paulo, eles iam de avião, mas chegou em São Paulo, foi procurar documento, não achou nenhum documento que ele precisava, e o irmão Tiago foi sozinho. Mas quando o Tiago chegou lá e me encontrou, e ele comunicou ao pastor Moisés que eu estava lá, ele falou comigo: pastor Pinheiro, pastor Moisés ficou feliz em saber que o senhor estava aqui para nos ajudar nesse trabalho. Então, irmãos, é assim que está o trabalho e aquilo que os irmãos estão fazendo.
Os irmãos estão contribuindo, estão orando. Irmão, não para de contribuir de todo jeito que os irmãos puderem. Não esqueça de orar. Ore, porque está valendo a pena. Está valendo a pena mesmo. Ainda ajudei, ainda com as minhas palavras, incentivando o irmão Tiago, a necessidade que está acontecendo naquele bairro novo. É um bairro novo, irmãos, a distância não é daquele Mirassol não, porque daquele Mirassol é 10 minutos, né? E lá é mais de meia hora de carro, não sei se por causa do trânsito, mas é muito longe para ir naquele bairro, fazer os trabalhos. Então falei com eles, falei com o irmão Tiago, já está precisando um templo lá, um salão próprio para conduzir os irmãos lá também no culto de instrução, ensino, orientação, porque são novos crentes. E trabalhar com gente nova, irmão, é coisa boa. É ensinar do princípio e não dá tempo das pessoas estarem aprendendo mal aprendido, né? Aprendendo coisas heréticas, aprendendo a ir para todo lado onde não deve ir, firmar nos caminhos do Senhor e aprender aquela doutrina sadia que a igreja tem tido sempre cuidado. Mas a igreja lá é como nós aqui, aquela igreja que está no ritmo da igreja do Brasil, está aprendendo com os irmãos que ensinam a palavra de Deus como precisa, irmãos. Então é muito maravilhoso isso. Eu glorifico a Deus e agradeço muitos irmãos que têm ajudado com as vossas orações e com todo o vosso apoio, com as contribuições que os irmãos têm destinado para todo o trabalho que está acontecendo ali. Tá bom, irmãos? Deus abençoe a todos. Eu também saí, pedi aos irmãos que participassem dos trabalhos aqui. E sei que os trabalhos foram abençoados, porque eu cheguei lá na quinta-feira, não foi? Quinta-feira foi o culto de jovem aqui. E na hora que os jovens pregaram aqui, eu estava vendo um por um lá. Lá eu estava vendo um por um, na quinta-feira mesmo. Eu vi cada qual que estava cantando, vi cada um que estava pregando, vi como Deus estava abençoando o trabalho. Eu glorifiquei a Deus, irmãos, que o nosso povo ficou aqui fazendo a obra de Deus. Graças a Deus. Eu tenho tudo já, né? Os irmãos me mandaram e eu estava participando, olhando, mostrando os irmãos lá o trabalho que estava sendo feito aqui. Os irmãos gostaram de ver os jovens trabalhar, o talento dos jovens aqui fazendo a obra de Deus. Admiraram, porque é muito bom isso acontecer. Como o povo tem aquela impressão de jovem, né? Mas eu sempre sei que o jovem tem talento e precisa desenvolver esses talentos. Eu que comecei no ministério jovem ainda, sei que jovem tem talento e precisa ser exercitado. Precisa cada dia fazer os trabalhos que são feitos com os jovens. Cheguei, já fui na reserva, já participei um pouco do trabalho lá ontem à noite e hoje de manhã, que está tendo festa lá. Então já fui lá na reserva também, já participei do trabalho ontem e hoje, e corri para vir agora à noite estar aqui com os irmãos e estar falando um pouco a palavra de Deus para os irmãos também. Sei que os irmãos estão aqui pregando, mas tanto dia que a gente não está, a gente fica com saudade dos irmãos, viu, irmãos? E até já aproveitando, a semana, a partir de amanhã, a semana de Santa Ceia, né? A semana de oração. E na quinta-feira nós teremos a cooperação de um pastor, dos pregadores que estão lá na reserva. Ele estará aqui conosco na quinta-feira, o pastor Marcelo Galvão. Marcelo Galvão, né? Não saiu? Mas é mesmo, o pastor Marcelo Galvão estará pregando aqui na quinta-feira. Estará descendo e vai parar aqui para estar pregando a palavra de Deus. E durante a semana, todo dia, culto, irmãos. Culto, mas irmão, não vem só na campanha, não. Vem no culto de oração, que é a semana de oração, certo? Pedido de oração, peço oração para a irmã Marleninha, que foi levar o Sali para o médico em Cuiabá. Os irmãos olhem para a irmã Marlene, com o Sali que foi para cuidar de um tratamento. Conjunto Rosa de Saron, Jardim Peruche, parabeniza
irmã Marluze, pelo seu aniversário. Deus abençoe a irmã Marluze. Irmão Onéias, irmã Gislane, Gesiane, irmã Mari. Parabenizo a irmã Marluze pelo seu aniversário. Deus abençoe a irmã Marluze. Que essa data venha a repetir muitas vezes, enquanto o Senhor estiver permitindo. Também vamos apresentar irmão João Sebastião e família, que vieram de Nova Mutum. Está ali a família do irmão João. Vamos dar um bem-vindo a eles, irmãos. Que vamos dizer a eles: sois bem-vindos, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Eu não sei mais alguém que está em nosso meio. Temos alguns visitantes que nos visitam nessa noite. Quem é visitante que está conosco? Fica de pé, por favor. Pessoa que é visitante, fica de pé, por favor. Deve ter alguém que está nos visitando aí que ainda não é crente e veio hoje. Está ali uma pessoa. E vamos dar um